tem gente até que fala que ele é uma lenda, assim. Então, mano, ó, esses mais novos aí vai entender agora por que esse cara aí, cara, é um verdadeiro herói brasileiro. Esse carinha aí, ele disputou 161 corridas, teve 65 pole positions, que é sair em primeiro lugar, 80 vezes ele foi ao pódio e teve 41 vitórias na carreira e é tricampeão mundial. Porra! Tudo isso? Só por isso daí o cara já devia ser considerado um ídolo, né? Só que lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, assim, o povo brasileiro tava sofrendo bastante com o negócio de inflação, com coisa de política, que hoje em dia a gente acha que é herói aí, porque na época o povo tava passando fome porque tinha aquela super inflação no Brasil. E nessa época aí, cara, nem o futebol da seleção brasileira salvava, porque desde a década de 70 o Brasil não ganhava um título. E esse Ayrton Senna aí, cara, era a única coisa que dava orgulho pro brasileiro. E além de dar orgulho pro Brasil, ele ainda incentivava, assim, o brasileiro a não desistir. Eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. E esse cara aí dava exemplo dentro e fora das pistas. Como em 1992, cara, quando ele salvou a vida do piloto Eric Comas. Que esse piloto aí, ele tinha sofrido um grave acidente, assim, a 300 km por hora. E aí ele ficou no meio da pista desmaiado, só que ele tava com o pé travado no acelerador. E o carro tava vazando gasolina e ia explodir com o motor ligado e ele acelerando no máximo. Sorte que o Ayrton Senna passou por ele, parou o carro no meio da pista pra ir socorrer o piloto, arriscando a própria vida dele, porque os carros estavam passando ali, assim, podia ser atropelado. E aí ele foi lá e desligou a chave do carro pra ele não explodir. E ainda ficou segurando a cabeça dele erguida pra ele poder respirar. Je suis Eric Comas, ex-pilote de Formule 1. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à Ayrton Senna qui m'a sauvé la vie. Il a abandonné sa voiture, se précipitant vers la mienne pour éteindre le moteur et éviter un risque d'explosion. À ce moment-là, Ayrton Senna m'a sauvé la vie. Ayrton, encore une fois, merci. Sem falar, cara, que ele era um gênio, assim, nas corridas, só que ele sempre tinha um carro ruim, velho, e mesmo assim, ele ganhava dos caras que tinham um carro melhor. É como se ele dirigisse um Fiat 147 e ganhasse corrida de um Jetta. E se fosse na chuva, então, esse cara fazia mágica, mesmo saindo lá nas últimas posições. É Senna no molhado, voando pra cima de Wendlinger. Recupera a quarta posição, deixa Michael Schumacher atrás dele. E já vai com tudo pra cima do Karl Wendlinger, já faz a ultrapassagem. E ele já vai para cima de Hill, já vai para tentar a ultrapassagem. Andretti em cima de Schumacher, Senna por dentro, Hill por fora, arriscando tudo Ayrton Senna para subir a segunda posição. Senna, Prost, Senna por dentro, Prost força, quase se tocam no Garbinha, Ayrton Senna vai para a ponta. A pista molhada, Senna passa por Wendlinger, passa por Hill, passa por Prost, vai embora Ayrton Senna na primeira posição. Que a técnica que ele usava para dirigir, sim, cara, é estudada até hoje e ele é considerado o melhor piloto da história. Ayrton Senna tinha uma técnica incomum para pisar no acelerador, que não faz muito sentido, que Senna usava essa técnica realmente incomum em que ele pisava e tirava o pé do acelerador nas saídas de curva, em que você pode ouvir claramente essas pisadas no acelerador enquanto ele percorre a curva. Você pode ouvir claramente que ele pisa e tira o pé do acelerador rapidamente e de forma bem agressiva, o que poderia tirar a aderência do carro, mas Senna era um piloto bastante rápido e fazia a técnica funcionar. Então imediatamente atacava para pisar fundo mais cedo e assim sair da curva mais rápido. Comparando as duas aqui nesse exemplo, ele ganha 0,2 de segundo apenas nesse trecho da pista. Isso é somente uma pequena parte da volta inteira. E outra parada aí que ele é considerado um herói, um vencedor assim, é porque parece que os políticos lá da FIA, que era a federação lá do automobilismo, não ia muito com a cara dele não. Porque até título mundial eles roubavam dele, bem na cara dura assim, que ele ganhava corrida, era desclassificado. This penalty is very, very high, you know? But I don't want to comment myself, you know.
ele ia ganhar a corrida, aí batiam no carro dele de propósito pra tirar ele da corrida. Ele chegou na chicane, Senna meteu por dentro, vai bater, vai bater! Assim bate, sim bate, o favorecido é Prost! Assim bate, o favorecido é Prost! Aí o título fica com o Prost! Prost vai abandonar o carro! Senna vai tentar voltar, será que quebrou a suspensão? I never caused the accident in Suzuka. It was never my responsibility. And that you should see in a video, not by my own words. E ele era o único cara que batia de frente com os donos da Fórmula 1. Que ele organizava reuniões assim para mudar a política do esporte. E ele também liderava assim, incentivando os outros pilotos a mudar as pistas, os regulamentos e principalmente as regras de segurança para os pilotos. I can't stand this. It's a joke. What happened last year is a joke. This situation. You just prove here. I said nothing, and you see somebody raising the point, and you see everybody agree. And last year was really bad for me. I'm sorry. 神経を高ぶらされたセナ。席を立って出て行ってしまった。Só que, como eu falei, em 1994, ele era uma das únicas alegrias que o povo brasileiro tinha, né? Porque se hoje em dia o povo brasileiro fica feliz quando um político dá um decreto aí, porque lá nos anos 90, a nossa alegria aí era acordar no domingo de manhã e ver o nosso ídolo Ayrton Senna aí e ter a felicidade de ouvir aquela musiquinha da vitória do Ayrton Senna. Ayrton Senna do Brasil! Ele vence em Interlagos. Uma grande vitória de Senna. De ponta a ponta, ele vibra muito. Você, Senna, dentro do seu palpite. Ayrton Senna de ponta a ponta. Brasil! A festa é o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton! E pega a bandeira. Repete o ritual. Vai Ayrton Senna. Vai a loucura arquibancada em Interlagos. A chuva veio na hora certa. E quando ela voltou, com menos carro, Senna levou no braço. Só que em 1992 parecia que o Ayrton Senna não estava com sorte, porque as duas primeiras corridas do ano ele não terminou, ele sofreu um acidente. O carro que ele dirigia estava todo instável, ele não conseguia dirigir direito. Na semana da terceira corrida de Imola na Itália, parecia que a bruxa estava solta naquele final de semana, porque na sexta-feira o Rubinho Barrichello teve um acidente grave e quase morreu. Dizem que ele chegou até a morrer por alguns segundos. Entrei forte demais, o carro guina para a direita, é a hora que eu corrijo ele volta para cá e ele... E como o próprio Sid Watkins me falou, eu morri por 6 minutos, né? Eu engoli minha língua na pancada, então 90 Gs. E aí no sábado, nos treinos de grid de largada, o piloto Rasenberg bateu feio também. Imenso ver você aqui, Rubinho, eu tenho certeza que todo o Brasil agora ligado vai se sentir muito feliz de você falar com a gente, de estar bem. Houve uma torcida muito grande, uma batida forte, sente a pancada, bateu o capacete. Você vê aí a marca, o Ratzenberger. O Ratzenberger teve uma batida forte também, foi ali na placa. E eu vou... Olha, gente, tudo que não queria era ver isso de novo hoje. O treino tá parado, tudo que... A retirada, parece desacordado, o Ratzenberger. A cabeça caída de lado, você vê que a pancada foi forte no capacete, saiu lá atrás, ó, e bateu forte. Esse circuito, ele tem alguns pontos de área de escape estreita e de grama. Você vê que aqui no final da curva, se ele vier sair no final, pancada muito forte, hein? Se ele vier sair no final, tem a caixa de brita. Grave do que a gente imaginava, tá tendo massagem cardíaca, reanimação de coração, tem sangue ali, a pancada é grande. Deve estar se deslocando aí para o Hospital Maggiore de Bolonha, o helicóptero de serviço. Só que ele não teve a mesma sorte do Rubinho, porque o Ratzenberger faleceu com esse acidente. Esforço em vão. Ratzenberger era austríaco e tinha 31 anos. O choque da notícia estava também no rosto de Rubens Barrichello. Hoje ele deixou o hospital de Bolonha
veio ao autódromo e viu a imagem de seu acidente pela primeira vez. A segurança na Fórmula 1 foi o tema dominante esta tarde em Imola. Depois do acidente, as equipes Williams e Benetton se recusaram a continuar participando do treino em Imola. Roland Ratzenberger é a 26ª vítima da velocidade na Fórmula 1 e o 4º piloto austríaco a morrer nas pistas. Só que engraçado, parecia que isso daí tudo era um aviso, assim, porque na sexta-feira teve o acidente do Rubinho, né, que quase morreu. Aí no sábado teve o acidente do Ratzenberger que tirou a vida do piloto. Nelson Piquet, treino oficial em Imola, 1987. Maurício Gugelmin, corrida em Paul Ricard, 1989. Gerhard Berger, corrida em Imola, 1989. Derek Warwick, corrida em Monza, 1991. Rubens Barrichello, treino de ontem em Imola. Em todas essas imagens, a violência e o susto foram maiores que as consequências. No acidente de hoje, em Imola, uma peça que se soltou do carro de Ratzenberger é mostrada por acaso na imagem de uma das câmeras. E aí, mano, como o Ayrton Senna era o único que batia de frente, assim, com os donos lá da Fórmula 1, ele encabeçou lá uma reunião, meio que uma revolta, assim, dos pilotos, que, liderado pelo Ayrton Senna, tinham marcado uma reunião, assim, para a próxima semana, que eles iam decidir de meio que boicotar a Fórmula 1, assim, pra mudar as regras de segurança. Ayrton Senna está chocado, abalado e revoltado com o que aconteceu. E escolheu o silêncio como forma de manifestar sua insatisfação. Senna não deu declarações depois do treino. Ele acha que os pilotos deveriam se unir para exigir mais segurança na Fórmula 1. Ele iniciou ontem um movimento junto aos pilotos. E os pilotos iriam pressionar os dirigentes da FIA, falando sobre o perigo. E por causa desses acidentes que aconteceu no final de semana, e tudo que tava acontecendo, assim, com o Ayrton Senna, cara, ele até não tava com cabeça, ele dizia que não queria correr naquele domingo. Eu tava em Portugal e tinha acabado de falar com ele no telefone. Eu tinha falado com ele no telefone, ele falou, tô puto, ele não tava querendo correr. Dá pra perceber isso? Isso dá pra perceber. Que tinha morrido o Ratzenberger, o Rubinho tinha sofrido acidente. Feio. Então, e ele não tava querendo correr, e ele ainda falou pra mim, acho que de todas as minhas histórias na pista, é a primeira vez que eu não quero correr. Ele estava muito bravo. Os últimos acidentes que provocaram mortes na Fórmula 1 aconteceram na década de 80. Em 82, o canadense Gilles Villeneuve foi atirado longe do carro durante os treinos para o GP da Bélgica. Na mesma temporada, no Canadá, um choque na traseira do carro de Didier Pironi matou o italiano Riccardo Paletti. Ele ficou preso no cockpit quando o carro pegou fogo. Em 86, o italiano Hélio De Angelis morreu durante um treino não oficial em Paul Ricard, na França. Mesmo sem entrar na pista, Ayrton Senna garantiu a pole position, número 65 na carreira. Aliás, essa corrida nem era pra ter acontecido, velho. Porque como no sábado teve morte na pista, assim, era pra ter cancelado a corrida. Aquela corrida não era pra ter acontecido, de fato. Porque o Ratzenberger morreu na pista. Quando morre na pista, tem que parar a corrida. Mas aí quando envolve outras coisas, acho que valores e sei lá. Que ele não tinha morrido no hospital, mas sim na pista. Que ele morreu na pista e tinha sido contado uma mentira. Porque pela lei italiana, quando acontece o que eles chamam de sinistro, o evento tem que ser automaticamente suspenso. Então a corrida que vitimou Ayrton Senna não poderia ter sido realizada. O Senna me contou, olha, Sabrina, eu vou te contar, você não pode falar, eu respeitei isso. O Ratzenberger morreu na pista, não morreu no hospital, mas está sendo divulgado que morreu no hospital para possibilitar a realização do evento. O Senna não queria correr, estava muito abalado. Mas a corrida, infelizmente, aconteceu mesmo. E já na largada teve outro aviso assim, meio que falando assim, olha, essa corrida aí não é pra acontecer não, hein? Porque na largada teve um acidente que quase matou um torcedor que sofreu com os destroços do carro. Aí está Ayrton Senna, que leva a esperança da torcida brasileira. Um final de semana que assustou muito. O desastre de Barrichello assustou, a morte de Ratzenberger apavorou, muita coisa aconteceu. Fica grande torcida por uma grande corrida, mas uma corrida normal. É tudo isso que o circo da Fórmula 1 deseja neste domingo, aqui em Imola. Carros vão se preparando, vai passando a bandeira verde, vai pintar a luz vermelha, cresce a emoção, vai pintar a vermelha. Senna e Schumacher na primeira fila, Senna por dentro, Schumacher por fora. Vem a verde, lá vem a verde. Senna tenta, Senna vai tentar a ponta, Schumacher vem por fora.
Fica parado, batida. Fica parado, vamos ver se vai ter outra largada. Lamy já bateu ali, pegou o carro que estava parado, perdeu toda a frente do carro. O português Pedro Lamy, tudo bem com ele, ele rapidamente quer descer do carro. Ele cortou, veio por dentro, pegou em cheio o carro de J.J. Leto. Pegou em cheio, o pneu voou na arquibancada, por cima da tela de proteção. E olha, num grande prêmio que nós tivemos aquela quadra do Rubinho, mas principalmente ontem a morte do Ratzenberger, a hora que eu tô vendo o carro parado e todo mundo vindo em cima, eu me lembrei de 82. Se 82, o último piloto a morrer num treino tinha sido em 82, exatamente Gilles Villeneuve, no mesmo ano, um piloto morreu num problema como esse, numa largada. E depois ainda teve outro acidente no box que deixou um mecânico em coma. Algo terrível acontece dentro do box. Alguém foi atropelado, a batida dentro do box, a roda que cai, o pessoal da Ferrari dando até a impressão de ser uma Minardi e atropelando o mecânico da Ferrari. Mas que grande prêmio, mas que coisa terrível este grande prêmio de Imola. 20 anos e todas essas emoções na Fórmula 1, eu jamais vi nada parecido. É muita coisa para um fim de semana só. E aí depois de 5 voltas com o safety car na pista, assim, cara, eles queriam fazer a corrida acontecer de qualquer jeito, né? E aí depois dessas 5 voltas com o safety car, teve a relargada dessa corrida. E aí, uma volta depois da relargada... E aí vai. Senna apontou. Bandeira verde, lá vai Senna, é o primeiro. Quando o pace car partiu, o safety car partiu para os boxes. Senna é o primeiro, Schumacher é o segundo, Berger é o terceiro. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. A batida muito forte. Senna está dentro do carro. Mexe a cabeça. Mexe a cabeça, Ayrton Senna. Vai sendo levado Ayrton Senna. Aí vai. Leva a nossa oração, a nossa fé, a nossa reza. Só que isso não acabou ainda não, velho. Porque depois desse acidente, ele foi levado pro hospital, assim, e como ninguém sabia, ninguém tinha notícia direito, só falava assim, não, ele não faleceu, mas ele está em estado bem grave. E atenção, Roberto Cabrini volta a informar por telefone, direto do Hospital Maggiore de Bolonha, sobre o estado de Ayrton Senna. Cabrini. Bom, doutor, a situação de Ayrton Senna é realmente dramática. Ele segue no departamento de reanimação aqui no Hospital Maggiore de Bolonha. Não vai sofrer uma cirurgia, porque o quadro apresentado assim não recomenda, mas seus problemas maiores são realmente neurológicos. Classificou a situação de Ayrton Senna como altamente dramática. Portanto, ele recebeu 4,5 litros de sangue. O quadro não é cirúrgico e Ayrton Senna não tem problemas torácicos e nem abdominais. Perguntados agora há pouco sobre a possibilidade de sobrevivência do piloto brasileiro Ayrton Senna, os médicos disseram que o quadro, especialmente o quadro neurológico... Voltamos então a qualquer momento com outras informações diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha, com Roberto Cabrini e toda a nossa equipe sobre o estado de Ayrton Senna. E atenção, o estado do piloto brasileiro Ayrton Senna é muito grave. Ele continua internado no Hospital Maggiore de Bolonha, em estado de coma profundo, com múltiplas lesões cerebrais, depois do violento acidente que sofreu esta manhã na 7ª volta do Grande Prêmio de San Marino. Só que isso daí era uma mentira, cara, para os donos da Fórmula 1 não perder dinheiro tendo que cancelar a corrida, porque naquela manhã de domingo, de 1º de maio de 1994, o nosso herói brasileiro já tinha partido lá na pista mesmo na hora do acidente. E atenção para esta informação. Segundo um porta-voz do Hospital Maggiore de Bolonha, foi anunciada oficialmente morte cerebral do piloto brasileiro Ayrton Senna.
Repito, anunciada a morte cerebral do piloto Ayrton Senna, internado no Hospital Maggiore de Bolonha. Confirmamos então, segundo Cabrini, morte cerebral de Ayrton Senna, anunciado oficialmente pelo porta-voz do Hospital Maggiore de Bolonha. E essa aí, na minha opinião, é a notícia mais triste que a TV brasileira já deu até hoje. O corpo de Ayrton Senna já está a caminho do Brasil. O corpo do piloto brasileiro deixou a Itália em meio a um clima de muita emoção. Como mostra de Bolonha, o repórter Roberto Cabrini. Parou para se despedir do homem que um dia ousou ser maior do que a própria Fórmula 1. Um homem que realizou sonhos e também foi vítima deles. Os fãs tomam os espaços. Italianos e brasileiros compartilham a mesma dor. Eu o amava. Um beijo, Senna. Não te esquecerei nunca mais. Como o país onde terminou o homem e começou o mito. Que, aliás, não só na TV brasileira, né, cara? Porque o Ayrton Senna, ele era considerado um ídolo no mundo inteiro, que aí o mundo inteiro ficou triste com essa notícia. 再びこちらに帰ってまいりました。ここで皆さんに非常に残念なニュースをお伝えしなくてはいけません。なんとか最後の力を振り絞ってほしいと思っていたアイルトン・セナですが、先ほど亡くなったというニュースが入ってまいりました。どういうふうに伝えていいかわからないですよね。そうするとまあ87年がですね、まあ中島君と一緒にまあ我々のモータースポーツ、まあこういうことも受け入れなければいけない。É, mano, nesse dia o Brasil não perdeu só um campeão da Fórmula 1, e sim o maior ídolo que esse país já teve. Que, como eu falei, o Brasil já tava tão triste assim, com problemas de política, inflação, e aí naquele domingo perdeu uma das únicas alegrias que o Brasil tinha. E quem não conhecia aí, essa é a história de um dos maiores heróis que o Brasil já teve até hoje. Com saudade e emoção e muita gratidão por tudo que você fez pelo seu esporte. Poucas pessoas conseguiram conquistar a condição de ídolo com tanto a categoria, talento, garra e perseverança quanto você. E especialmente para nós brasileiros, que temos tão poucas alegrias nos últimos anos, só você mesmo conseguiu dar alegrias verdadeiras, despertar a autoestima no brasileiro, especialmente com sinceridade e com coisa boa, sem demagogia, sem pieguice. Por tudo isso, pelas emoções e as alegrias que você proporcionou ao seu povo, ao seu país, você jamais será esquecido. E no pódio do coração de cada brasileiro haverá sempre um lugar cativo e eterno para você, Ayrton Senna da Silva. E até parece que Deus ficou meio com dó, assim, do povo brasileiro, que já tava sofrendo tanto. E aí parece que, como um prêmio de consolação, assim, cara, depois de 24 anos, a seleção brasileira voltou a ser campeã mundial naquele ano.